Bem, nesse último encontro, então, do capítulo, eu quero discutir um pouco sobre o conceito de superfície de potencial, que, na verdade, para o eletromagnetismo é uma espécie de análogo ao conceito de curva de nível, quando nós tratamos do campo gravitacional, tá certo? Então, o que nós vamos fazer aqui agora é utilizar uma simulação do site FET da Universidade do Colorado. Esse link para essa simulação vai estar disponível na descrição do vídeo. E o que eu vou fazer aqui é apresentar algumas situações, poucas situações, mas no sentido de ilustrar o conceito do que é uma superfície equipotencial, que nós já vínhamos discutindo há algum tempo, mas agora de maneira muito mais formal, digamos assim, tá? Então nós vamos utilizar essa simulação. Eu vou aqui configurá-la, né, com uma certa carga positiva. Eu vou começar com um exemplo bastante simples. A gente observa que alguns indicadores dessa simulação eles estão colocados aqui, né, como por exemplo os vetores de campo elétrico, né, cuja intensidade varia, que essa tensão acaba indicando a intensidade de campo muito mais próximo da carga do que longe dela. Se a gente preferisse, né, a gente poderia usar só a direção do campo, já visto que existe essa tensão aqui, né, ou seja, regiões muito próximas da carga têm campos muito mais intensos, né, mas eu vou didaticamente preferir deixar dessa forma e não colocar necessariamente as tensões, para que a gente veja simplesmente o campo vetorial associado ao campo elétrico. Isso aqui, né, a gente já viu, representam, de certa forma, se a gente ilustrasse o limite para o contínuo de cada uma dessas curvas aí, ou dessas retas, né, nós teríamos exatamente as chamadas linhas de campo elétrico que divergem de uma carga pontiforme positiva. O que nós queremos ilustrar agora é o seguinte conceito. Superfícies equipotenciais são superfícies que apresentam um valor uniforme, um valor constante naquela superfície em específico. Então, nós vimos que do ponto de vista da determinação de um potencial de uma carga pontiforme, esse potencial ele varia inversamente proporcional à distância. Então, se nós tomarmos uma certa distância, né, aqui tem a escala de distância variando aqui de 1 metro, por exemplo, dessa carga, né, nós estaríamos nesse ponto aqui da simulação. A gente poderia primeiro pensar, bom, qual seria o valor de campo ali, né? Então a gente poderia colocar aquela distância ali, um certo sensor, e ver que esse campo aponta exatamente aqui a 90 graus da horizontal, né? E a magnitude dele, nesse caso, é 9,05 volts por metro. De maneira análoga, nós vimos, né, que quando nós tratamos de potencial, né, o potencial é uma quantidade física, no caso da eletricidade, né, do eletromagnetismo, que carrega informação indireta sobre como é o campo. Por quê? Uma vez tendo a função escalar potencial, nós podemos, a partir de um processo de diferenciação, tirar qual é o campo elétrico. Então aqui o que nós vamos mostrar agora é, na mesma posição, qual é a superfície que corresponde a um certo potencial dado, né? Você note que não só nesse ponto, mas em qualquer ponto que eu vá dessa superfície aqui, né, o vetor campo elétrico é sempre ortogonal, mas ele varia de módulo, não é? Aqui eu estou mexendo um pouquinho, né, de modo a mostrar explicitamente essa característica. As superfícies equipotenciais são caracterizadas pelo potencial constante naquela superfície. Então nós estamos tomando um raio aqui a partir da origem, né, considerando essa origem, esse raio é da ordem de 1 metro nessa simulação, e a superfície equipotencial correspondente é essa superfície equipotencial, que, claro, apresenta uma simetria esférica, haja visto que o potencial de uma carga pontiforme tem essa simetria esférica. Aqui na simulação, o que se mostra é só um corte transversal e essa área circular. O que nós devemos esperar de características dessas superfícies são algumas questões que já foram, inclusive, ilustradas. Por exemplo, à medida que eu me aproximo da carga, então vou desenhar algumas superfícies mais próximas da carga, o que acontece com as superfícies equipotenciais é que, em módulo, de fato, elas aumentam, né?
Então o potencial aumenta, digamos assim, se nós olhamos para o campo aqui, né? Esse campo que aponta radialmente para fora, o sentido de crescimento do potencial nessa equipotencial, ou em qualquer equipotencial que eu queira, mas nesse ponto aqui, a 90 graus, né, da horizontal, ele é, de fato, um campo que aponta radialmente para fora. Ao passo que o crescimento da função potencial se dá justamente radialmente para dentro. Então é exatamente o que nós vimos no vídeo passado em relação à relação entre campo e gradiente. Uma outra característica bastante importante, e eu já mencionei, é que em relação às superfícies equipotenciais, o campo elétrico é sempre ortogonal a essa superfície, certo? Ortogonal. Legal? Então, eu vou retirar esse sensor daqui e vou fazer alguns exemplos mais, né? Vou apontando aqui algo que já é característico, que a gente sabe, né? Que à medida que se vai para longe radialmente da carga pontiforme, é claro que, de fato, esses potenciais aí, eles vão diminuir em magnitude, porque o potencial varia inversamente proporcional à distância, certo? Então, muito bem. No caso de uma carga negativa, essas relações seguem totalmente análogas. Eu vou só apresentar aqui, né, no intuito de apresentar um panorama completo para a gente, né? Eu vou desenhar algumas superfícies equipotenciais e as mesmas propriedades elas vão seguir de maneira absolutamente genérica, com apenas uma diferença que, no caso das equipotenciais associadas a um campo negativo, né, um campo de uma carga pontiforme negativa, nesse caso, o sentido de fato de crescimento é um sentido de crescimento radial para fora, né? Porque em módulo essas quantidades aumentam de fora para dentro, né? Radialmente de fora para dentro. Só que tem um sinal, e isso faz com que de fato eu tenha um crescimento radial para fora. Portanto, pela relação que nós tiramos de gradiente, o campo elétrico aponta para dentro, e que é exatamente aquilo que a gente sabe. O campo elétrico de uma distribuição simples como essa, na verdade de uma carga pontiforme, não de uma distribuição, é um campo que converge, as linhas de campo convergem para a carga. Notoriamente a mesma propriedade segue, né? Não necessariamente o campo tem o mesmo valor ao longo de uma equipotencial, como eu já havia destacado isso, mas ao mesmo tempo o que ocorre é que ele é sempre ortogonal à carga, tá certo? Ele é ortogonal à carga, mas acontece explicitamente que em qualquer superfície equipotencial que você pega aqui, esse campo ele vai ser sempre ortogonal, certo? Às superfícies equipotenciais. Uma última questão importante, né? Nós vamos mencionar, ilustrando aqui de maneira mais próxima da carga, né? À medida que a gente se aproxima da carga, como dá para ver aqui, o que acontece é que essas equipotenciais, que pelo que está aqui, né, pelo que a gente vê, elas não são exatamente equidistantes uma das outras, né, mas à medida que a gente se aproxima, essas equipotenciais vão ficando cada vez mais próximas umas das outras. E isso tem a ver, de fato, com a intensidade do campo, que é muito, muito, muito grande ali. Em termos de energia potencial, essa propriedade, né, de, por exemplo, possuir campos elétricos que sejam ortogonais, como a gente estava mencionando, né, ela diz respeito ao fato de que ao longo de uma equipotencial qualquer que a gente tome aqui, não há nenhum tipo de trabalho realizado sobre essas cargas, né? Do ponto de vista de que ao longo de uma equipotencial como essa, a gente viu a relação entre energia potencial e potencial, e a energia potencial é exatamente a mesma. Então, ao longo das equipotenciais, nós temos energias potenciais iguais. Então, até agora eu destaquei algumas propriedades aqui, a gente vai tentar resumir elas de maneira geral. A primeira propriedade é que as equipotenciais são lugares geométricos, né, superfícies de potencial constante. Campos elétricos são sempre ortogonais a essas superfícies, e à medida que se vai para regiões de campo muito intensa, essas linhas elas
ficam muito próximas, mas não se tocam, e eu vou ilustrar isso daqui a pouco, quando eu colocar uma configuração com duas cargas, elas não podem de fato se tocar. E uma última propriedade é que as superfícies equipotenciais também definem superfícies de energia potencial igual, certo? Então são também isoenergéticas do ponto de vista potencial, certo? Então muito bem, vamos por último aqui então apresentar uma última configuração, que é uma configuração do tipo dipolo. É claro, a gente poderia, os exemplos vão ao infinito, né? A gente poderia fazer diversas situações aqui para ilustrar como é que as superfícies equipotenciais elas podem ser utilizadas para tirar propriedades relacionadas ao campo, mas todas essas que eu já discuti até aqui, elas já servem de modo qualitativo ou mesmo quantitativo, dependendo da situação, servem para que a gente tire explicitamente informação sobre o campo, né? Então, muito bem. Eu vou aqui desenhar as superfícies equipotenciais desse elemento aqui de duas cargas, que é um dipolo, né? A gente já viu isso. Então, eu vou desenhar próximo das cargas pontiformes para a gente ver exatamente que pertinho das cargas a configuração é muito parecida com a configuração de cargas isoladas. No entanto, a gente sabe que nesse interior aqui, né, nessa região definida entre as cargas, existe fluxo de linhas de campo nessa direção da carga positiva para a carga negativa. Então, nessa região aqui, as linhas de potencial, elas vão tendo essa propriedade aqui, ó. Então, de ficarem cada vez mais próximas e mais intensas à medida que eu me aproximo do centro do dipolo. E isso tem uma razão simples, né? É que, de fato, o centro de dipolo é um centro de magnitude de campo elétrico bastante intenso, né? Então, quando nós olhamos para essas linhas aqui bastante próximas, mas que não se tocam, como eu havia dito, né? Não há nenhum tipo de ambiguidade associada à direção do campo ou à magnitude do campo, né? Razão pela qual não há nenhum cruzamento, nenhuma ambiguidade. Essas linhas de campo estando mais intensas aqui demonstram isso, que a intensidade do campo é bastante grande aqui, e à medida que esse espaçamento aumenta, né, de fato essas linhas mostram, essas superfícies, né, na verdade, mostram que não só o potencial diminui, ou a energia potencial de interação com a carga de teste lá longe, ela diminui com relação ao dipolo, mas também que o campo aqui é essencialmente menor nessas outras regiões. Certo? Bom, a gente pode de fato apresentar aqui, né, um panorama, por exemplo, característico daquilo que eu falava em relação à magnitude do campo. Ao longo dessa equipotencial aqui, eu vou tirar só esse valor para a gente ver aqui, ó, eu estou nessa equipotencial. Então, essa equipotencial é caracterizada por uma curva aqui que é de menos 4,8 volts, né? Então vou só colocar aqui, centrar aqui em cima para a gente ver, e vou tirar esses valores rapidinho. Então essa equipotencial é a equipotencial menos 4,8 volts. O campo aqui dentro, na verdade, vamos mostrar um pouquinho os valores, é um campo que, ó, em magnitude vai variando bastante, ó, de modo que dentro dessa equipotencial aqui de 4,8, ó, de 4,8 aproximadamente aqui, né? Vou colocar mais ou menos aqui. Dentro dessa equipotencial aqui, o campo varia bastante de magnitude. Então, a definição, de fato, ela nos ajuda a compreender, por exemplo, sistemas e distribuições de cargas que possam ser muito mais complexas do que essas, tá certo? Primeiro, a gente viu que existia uma vantagem operacional para quando eu conheço a distribuição de cargas eu calcular o potencial. Essa era uma grande vantagem por ser uma função escalar. A outra vantagem também de conhecer os potenciais é que eu poderia, em princípio, se conhecesse o campo, né, em primeira mão, poderia obter o potencial e graficar, por exemplo, curvas de níveis como essa. E
Contrariamente, ou seja, no sentido inverso, né? Se eu sei, de certa forma, qualitativamente, qual é a característica para uma certa distribuição de cargas das linhas ou das superfícies equipotenciais, que são essas curvas de nível que aparecem aí, eu posso extrair propriedades características associadas ao campo elétrico, dizer em que direção, em que sentido esse campo aponta em uma determinada superfície. Eu posso dizer também sobre características como intensidade, como nós vimos. Então, esse é um conceito bastante útil, bastante importante e que a gente procurou aqui ilustrar nessa parte final com alguns exemplos simples, mas bastante ilustrativos.